Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 12, que tem como título O Diaconato. Dentro deste tema, nós vamos falar sobre 3 assuntos. E o primeiro deles é a diaconia de Jesus. Em segundo lugar, vamos falar sobre a instituição dos diáconos. E em terceiro lugar, vamos falar sobre o perfil e função dos diáconos. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Item número 1. A diaconia de Jesus. Segundo o dicionário Aurélio Básico da Língua Portuguesa, o termo diaconia refere-se a um serviço prestado ao próximo. E o Senhor Jesus, em seu ministério terrenal, demonstrou exercer todos os dons espirituais e ministeriais. Mas, especialmente em todas as suas ações, palavras, pensamentos, Jesus evidenciou o dom de servir, a verdadeira diaconia, consubstanciada na sólida plataforma de seu infinito amor para com a humanidade. Vamos fazer esta leitura no no Evangelho de Cristo, segundo escreveu Mateus, em seu capítulo 20, versículo 25 a 28. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus, capítulo 20, versículo 25 a 28. Então, Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Portanto, aqui nós temos uma indicação de que o Senhor Jesus, ele veio a este mundo para salvar a humanidade, mas sobretudo ele veio para servir, comprovando então aí a diaconia de Jesus. Vamos agora ver alguns registros da Bíblia em que nós temos episódios da diaconia de Jesus para com os homens. Isto quer dizer, o serviço do Senhor para com os homens. O ministério tríplice de Jesus, ele é formado pela pregação, ensino e curas. E demonstrou este ministério tríplice, em sua essência, o amor em servir ao próximo. Neste contexto de serviço do Criador para com a criatura, nós podemos, pelo menos, relatar 3 momentos importantes da diaconia do Senhor Jesus exarados na Bíblia Sagrada. Então, vamos aqui comentar sobre 3 momentos importantes registrados na Bíblia sobre a diaconia do Senhor. Em primeiro lugar, o Senhor Jesus diz que o maior no reino de Deus é o que serve e não o que é servido. Vamos fazer uma leitura aqui. Em Marcos, capítulo 10, versículos 35 a 46. Então, Evangelho de Cristo, segundo escreveu Marcos, em seu capítulo 10, versículos
35 a 45. Diz assim a palavra do Senhor. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos conceda o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: Que quereis que vos faça? Responderam-lhe: Permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: Podemos. Tornou-lhes Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Portanto, quem quiser ser o maior no reino de Deus, deve servir e não ser servido. Que isto é a essência da diaconia, servir ao próximo. Em outro episódio, o Senhor Jesus ele demonstra o serviço e a humildade em uma cerimônia, ao qual conhecemos como a cerimônia do lava-pés, em João, capítulo 13, versículos 1 a 17. Diz assim a palavra do Senhor: Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 13, versículos 1 a 17. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés? A mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz?
Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Portanto, o Senhor Jesus, nessa cerimônia do lava-pés, demonstrou o serviço ao próximo, bem como a humildade. Um terceiro exemplo e último exemplo para a demonstração da diaconia de Jesus para com os homens foi o exemplo de Cristo, na humilhação pela salvação da humanidade. Esta foi a maior demonstração de amor e de serviço ao próximo, quando ele tomou o nosso lugar na cruz. Filipenses, capítulo 2, carta aos Filipenses, em seu capítulo 2, versículos 5 a 11. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11, diz assim a palavra do Senhor. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, aqui há uma demonstração clara de que o Senhor se esvazia da sua condição da glória para encarnar num corpo e servir aos homens, entregando a sua própria vida para a salvação da humanidade. Nós vamos falar agora sobre o item número 2 da lição, que fala sobre a instituição dos diáconos na igreja primitiva. Antes, porém, vamos falar sobre o conceito de diácono. A palavra grega diáconos ou doulos, traduzida, significa aquele que presta serviço de forma voluntária, sendo considerado um servo. Portanto, aquele que está investido do serviço ao próximo, do serviço à casa de Deus, ele está exercendo a sua diaconia, ou seja, serviço ao próximo, por amor. Vamos falar um pouquinho agora sobre o surgimento dos diáconos na igreja primitiva. Os diáconos, eles foram inicialmente constituídos para o trabalho de assistência social às viúvas da igreja primitiva, pois os apóstolos, eles estavam exercendo esta função de assistência social, se desviando então do ofício espiritual de pregar a palavra e da oração. E assim, ao perceberem isto, escolheram 7 homens ilibados para exercerem as atividades sociais na igreja, enquanto os apóstolos se voltavam à pregação da palavra e à oração. Vamos ver esta escolha dos diáconos no livro de Atos dos Apóstolos,
em seu capítulo 6, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Enquanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Portanto, neste momento aqui da igreja, houve a instituição dos diáconos. 7 homens foram escolhidos. E estes homens foram escolhidos não por acaso, mas por causa das suas qualificações espirituais e também morais, que estão exaradas na Bíblia, que inclusive tivemos a oportunidade de estudar na aula passada. E, portanto, agora nós vamos repetir de forma resumida sobre estas qualificações para o exercício do diaconato. Falando das qualificações espirituais do diácono, estas qualificações espirituais elas estão sistematizadas. E nós sabemos que o diácono é a base da pirâmide de governo da igreja. E por isso mesmo, tanto estas qualificações espirituais como morais são indispensáveis para o exercício não só do diaconato, como também de qualquer outra função eclesiástica na igreja. E podemos estender até ao próprio cristão. Para ser um autêntico cristão, é necessário ter estas qualificações espirituais e morais, que nós vamos passar a delinear agora. Se nós fizermos uma leitura, e nós não vamos fazer, mas vamos apenas aqui mencionar, se nós fizermos uma leitura de Atos capítulo 6, do versículo 5 até o 15, e Atos capítulo 7, versículos 54 a 60, nós vamos então perceber aqui 6 características ou 6 qualificações espirituais, que já comentamos inclusive na aula anterior, a aula de número 11. Então, dentre as qualificações espirituais, nós temos que o diácono ele deve ser cheio de fé e do Espírito Santo. É o que está aqui, por exemplo, em Atos capítulo 6, 5. Diz assim: o parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. O diácono tem que ter como segunda qualificação espiritual ser cheio de graça e de poder. É o que está mencionado aqui no versículo 8 do capítulo 6 de Atos. Estevão, que foi escolhido diácono, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Cheio de graça e de poder. Como terceira qualificação, o diácono ele deve ser cheio de sabedoria. Versículo 10. E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual Estevão falava. Sabedoria divina. Como quarta qualificação, o diácono deve ser cheio de luz. E foi o que os algozes de Estevão viram em seu rosto. Um rosto como de anjo. Um rosto cheio de luz. Um interior cheio de luz. Diz assim no versículo 15:
todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse rosto de anjo. Como quinta qualificação espiritual, o diácono deve ser cheio de amor e pronto para perdoar. É o que está em Atos, capítulo 7, 59 e 60, quando Estevão demonstrou seu amor e o perdão aos seus algozes. Diz assim a palavra: e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Em sexto e último lugar, como qualificação de um diácono, deve ter uma visão espiritual do reino de Deus. É o que nós podemos ler aqui no versículo 55 e 56 do capítulo 7 de Atos, que diz assim: Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Estevão aqui contemplou, vislumbrou os céus abertos e a figura de Jesus em pé, pronto para recebê-lo. Portanto, aqui 6 qualificações do diácono, qualificações espirituais para o exercício do diaconato. Em primeiro lugar, deve ser cheio de fé e do Espírito Santo. Em segundo lugar, deve ser cheio de graça e de poder. Em terceiro lugar, deve ser cheio de sabedoria divina. Em quarto lugar, deve ser cheio de luz. Em quinto lugar, deve ser cheio de amor e pronto para perdoar. E em sexto lugar, deve ter uma visão espiritual do reino de Deus. Já as qualificações morais do diácono, nós vamos encontrar na primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 13, e na carta a Tito, em seu capítulo 1, versículos 5 a 9. Lá são mencionados 22 qualificações morais para o exercício, não só do diaconato, mas também de qualquer função eclesiástica estabelecida na Igreja do Senhor. Eu vou apenas aqui mencionar rapidamente, porque já fizemos essa leitura em pelo menos 2 aulas anteriores, mas dentre as qualificações morais do diácono, em seu caráter, ele deve ser irrepreensível, em primeiro lugar, deve ter boa reputação, deve ser respeitável, deve ser homem de uma só palavra, deve sustentar as verdades profundas do Evangelho de Cristo, com consciência limpa, deve ser modesto, sem vaidades, não deve ser cobiçoso de sorte da ganância e nem procurar ganhos desonestos. E por último lugar, deve ser justo, isto é, fazer o que é certo. Isto como qualificações em seu caráter. Em seu comportamento, que é o resultado do caráter, o diácono deve ter como qualificações morais, em primeiro lugar, deve ser temperante. Isto quer dizer que tem autocontrole, domínio de si próprio. Deve ser sóbrio, isto é, brando. Deve ser hospitaleiro, ou seja, aquele que acolhe com satisfação as pessoas. Deve rejeitar qualquer tipo de vício. Não deve ser violento, ou seja, briguento, alvoroçado, inclinado à agressão ou a discussões. Deve ser cordato, ou seja, moderado na análise das situações. E não deve ser contencioso, isto é, incerto, cético, provocador de dúvidas, infidáveis discussões. E não deve ser avarento, isto é, amante do dinheiro. Na família, o diácono deve ser marido de uma só mulher
e deve administrar bem a sua própria família e ter os seus filhos em sujeição e respeito. No seu ministério, o diácono ele tem também a obrigação de ter aptidão para ensinar. E não deve ser neófito, despreparado para o exercício do seu ofício. Deve ser provado quanto ao exercício de seu ministério. E deve ser um homem de fé para o exercício do seu ministério. Portanto, aqui nós temos 22 qualificações morais para o exercício da função de diácono. Qual era, então, ainda, para a gente dando continuidade, qual era então a função do diácono na igreja primitiva? Na igreja primitiva, os diáconos eles foram constituídos para prover assistência social às viúvas, caracterizando então seu ofício como essencialmente social. Porém, ao considerarmos os requisitos de ordem espiritual exigidos para o ofício de diácono, isto nos remete à conclusão que os diáconos também exerciam atividades de cunho espiritual. Como, por exemplo, Filipe, que foi um dos 7 escolhidos que ensinava a palavra de Deus e realizava sinais e prodígios no meio do povo. Na realidade, nós estamos aqui estudando já o item 3 da lição, que é o perfil e a função do diácono. Falamos sobre as qualificações, agora vamos falar tanto espirituais como morais, e vamos falar agora sobre a função, não só do serviço em si, da operacionalidade na organização da igreja, como também nas funções de cunho espiritual, como, por exemplo, o ensino da palavra de Deus. Vamos fazer esta leitura em Atos, capítulo 8, versículos 26 a 40, que diz assim a palavra do Senhor. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-se deste carro e acompanha. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que tu vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto e, passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar
a Cesareia. Portanto, nesta passagem aqui, nós podemos contemplar o trabalho de Filipe como diácono, ensinando a palavra de Deus. Um outro episódio aqui, ainda com relação a Filipe, está neste mesmo capítulo, no versículo 4 a 8, que nós vamos ler agora. Atos 8, versículos 4 a 8, diz assim a palavra do Senhor. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Portanto, aqui neste episódio, em Samaria, Filipe prega a palavra de Deus e, conjuntamente com a pregação, realiza sinais e prodígios, curas e milagres no meio daquele povo, pela ação do Espírito Santo. Então, a função do diácono na igreja primitiva perpassava não só pela questão da operacionalidade, da organização da igreja no sentido da assistência social, mas também do ponto de vista espiritual, ensinando a palavra, pregando a palavra do Senhor. Vamos falar agora um pouco sobre a função do diácono na igreja contemporânea, ou seja, a igreja de nossos dias. Em nossos dias, o diácono exerce, em síntese, as seguintes atividades. Primeiro, organiza e serve o pão e o suco da uva na realização da ceia do Senhor. Recolhe os dízimos e as ofertas dos fiéis que voluntariamente contribuem para a obra. Promovem a ordem e a segurança em toda a liturgia do culto e orienta os crentes para o bom andamento dos trabalhos da igreja. Portanto, aqui nós temos 4 atividades, tarefas de cunho operacional, de organização da igreja em si. Mas temos uma última que fala sobre a questão espiritual, ou seja, em muitas situações o diácono ele administra e dirige as pequenas congregações, não só do ponto de vista administrativo, como também espiritual, exercendo aí uma função ou funções ou atividades correlacionadas com as mesmas atividades exercidas na igreja primitiva. Concluindo então a aula de hoje, o ofício de diácono trata-se de uma função eclesiástica de grande importância para a igreja, pois reflete em suas atividades do dia a dia a diaconia, isto é, o serviço prestado ao próximo com alegria e muito amor, complementando o trabalho pastoral de levar as pessoas a Cristo, visando a glória da salvação somente em Jesus. E assim chegamos ao final da nossa aula de hoje. Uma bênção especial para você. Amor a Cristo. Até o nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.